Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu também me inscrevi para comentar, o terrível ataque do presidente golpista Michel Temer ao meio ambiente no Brasil. No dia 24 desse mês, ele decretou o fim da Reserva Nacional de Cobres e seus associados, a RENCA, uma área do tamanho do estado do Espírito Santo, rica em ouro e outros minérios, na divisa do Amapá com o Pará. Sobrepostas aos 4,7 milhões de hectares da RENCA, existem 9 áreas protegidas, 7 unidades de conservação e 2 terras indígenas. Ao abrir a região para a exploração privada, o governo vai acelerar a chegada da mineração em áreas de floresta com alto valor para a conservação e deixar a área aberta ao avanço do desmatamento e da grilagem de terras na Amazônia. A área, um pouco maior do que o estado do Espírito Santo, foi bloqueada para atividades de mineração em 1984. Cerca de 90% dela está destinada a terras indígenas e unidades de conservação. Os outros 10%, cerca de 500 mil hectares, cobertos quase que inteiramente por floresta, são terras públicas, sem destinação. Portanto, ficarão à mercê das indústrias de mineração e garimpo e também de grileiros, agora beneficiados pela lei da grilagem. Além desses 10%, há ainda 1 milhão de hectares dentro da Floresta Estadual do Paru, que não possui proteção integral e que também podem ser alvo da exploração mineral. A medida deve acelerar a chegada de infraestrutura e de pessoas a áreas de floresta nativa para as atividades de mineração, reproduzindo na região a mesma falta de governança que permite o avanço do desmatamento e da grilagem de terras na Amazônia. Um governo que corre para diminuir a proteção das florestas e flexibilizar o financiamento não irá garantir que as atividades de mineração sejam desenvolvidas respeitando a legislação ambiental. Aliás, acho que seria absolutamente inédito, uma área de mineração respeitar a legislação ambiental. O decreto do governo não altera as áreas protegidas, porque atividades de mineração são proibidas por lei em unidades de conservação classificadas como de proteção integral. Porém, dentro do atual contexto político de flexibilização das leis, todo cuidado é pouco. A exemplo da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, é possível que venha por aí mais propostas de mudança de categoria de determinadas áreas, visando a diminuição da proteção ou redução de unidades de conservação na região, colocando em risco áreas como o Parque Nacional do Tumucumaque, maior unidade de conservação de floresta tropical do mundo. Impressiona também o fato dessa medida extrema ter sido tomada sem nenhum diálogo com a população local, que sofrerá impactos diretos da medida, e com a sociedade como um todo, demonstrando que o atual governo é ágil no gatilho da motosserra, mas inábil ou pouco interessado em dar ouvidos à população e praticar a democracia. Olha, eu quero ressaltar que, nesse ponto, eu acho que a assessoria que preparou o meu discurso foi muito branda, porque, na verdade, não é simplesmente falta de interesse ou não escutar os moradores locais. O que o Michel Temer fez foi vender a Amazônia para barrar o seu processo de cassação. Foi simples o que aconteceu. O agronegócio, que tem uma agenda terrível para o nosso país, a mineração, que tem uma agenda terrível para o nosso país, estão comandando esse governo. É um governo absolutamente golpista, que não tem nenhum escrúpulo, vai se preocupar em preservar o meio ambiente. O presidente Michel Temer não está nem aí
para as próximas gerações. Né? O presidente Michel Temer, o PMDB, eles querem continuar no governo, nos governos, para continuarem a encher os bolsos de dinheiro. É por isso que a Amazônia está sendo entregue, para que o presidente golpista, ladrão, safado, corrupto, Michel Temer, continue no poder. O Brasil tem uma enorme rede de áreas protegidas, cobrindo quase 2,2 milhões de quilômetros quadrados. Essa rede protege biomas com uma enorme biodiversidade e presta riquíssimos serviços para os ecossistemas globais. Um dos motivos que tornou o Brasil um líder ambiental com papel de destaque em fóruns internacionais, como as ocorrências climáticas da ONU. Nos últimos anos, pressões de setores conservadores têm causado mudanças profundas na legislação ambiental e de direitos humanos no país. Áreas protegidas estão sendo reduzidas, demarcação de terras indígenas paralisadas e mudanças radicais na regularização fundiária vêm sendo feitas para legalizar a grilagem de terras públicas. Esse quadro caótico do meio ambiente é o pano de fundo para a sustentação do governo mais impopular dos últimos tempos.